Pessoal, então nessa videoaula, agora a gente vai também mostrar a divisão entre monômios. O que é a divisão entre monômios? Vou colocar aqui um conceito. Para realizarmos a divisão entre monômios, divide-se número com número e letra com letra. Então, eu evitei aquela nomenclatura de parte literal e parte numérica para isso ficar mais entendível, certo? Então, olha só, divisão entre monômios nada mais é do que você pegar o número e dividir com o número, pegar letras e dividir com letras. Só que essa divisão letra por letra, vocês sabem que não é possível. A gente usa as propriedades da potenciação para isso, certo? Então, um exemplo. Exemplos. Letra A. 15 negativos, x na sétima, dividido por 3 negativos, x na quinta. Ok? Então, como é que a gente vai realizar isso? Olha só. Eu sempre prefiro colocar na forma fracionária, que é o quê? Colocar o 15 negativo, x na sétima, como numerador e o segundo número como o denominador. Porque isso facilita na hora de a gente manipular as divisões, ok? Então, como é que a gente vai resolver essas divisões? Olha só. Número com número e letra com letra. Agora, 15 dividido em 3 dá quanto? 5. 5 o quê? Positivo ou negativo? Lembrando lá da frasezinha. O inimigo do meu amigo é meu amigo. Então, divisão de bases iguais. O que eu faço com os expoentes? Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Logo, o resultado será 5 positivo vezes o x ao quadrado. Ok? E esse é o nosso primeiro exemplo. Segundo exemplo. Vamos lá, segundo exemplo. Letra B. Fazer com uma fraçãozinha aqui, certo? 2/5 x na quinta dividido por 2/3 x ao quadrado. Meu Deus, professor, e agora? Como é que resolveremos isso? Olha só. Antes de vocês ficarem desesperados, lembrem-se lá do sexto ano.
que eu faço quando tem uma divisão entre frações? O que eu faço? Eu tenho uma fração dividido por outra fração. O que eu faço? Eu escrevo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. E agora eu multiplico reto. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 3, 9. É isso que a gente vai aplicar aqui. Ok? Como? Olha só. 2 quintos dividido por 2 terços, que é número com número, aí agora vem letra com letra. X na quinta dividido sobre x ao quadrado. Lembrando que aqui, ó, eu me esqueci, dá para fazer da forma fracionária também. Olha só. 2 quintos dividido, um traço de fração maior, 2 terços, ok? Agora eu uso essa regrinha. Copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Tem uma frasezinha que eu costumo falar nas aulas presenciais, que é assim: não complica. Repete, inverte e multiplica. Então, olha só. Fazendo aqui nessa parte aqui. Fazendo nessa parte aqui. Copio a primeira. Eu vou repetir a primeira, ou seja, copiar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, olha só. Não complica. Repete, inverte e multiplica. Ó. Então, 2 vezes o 3, 6. E 5 vezes o 2, 10. E ali vai ficar x na quinta dividido por x na segunda. Conservo a base e subtraio os expoentes. Fica igual a x ao cubo. Então a resposta será... A resposta vai ficar 6 décimos vezes x ao cubo. Ó. Ok, pessoal? Então, divisão entre monômios é o processo contrário da multiplicação, como estudaram lá no quinto, sexto ano. Então, só que agora com letrinhas. Só que as letras, vocês vão usar as propriedades de potenciação. Apenas isso. Ok? Copiem ali, dê uma pausa no vídeo, copiem, pesquisem, certo? Também isso auxilia bastante. Pessoal, então olha só. Pessoal, então assim, ó.
Aqui a gente vai... A última... como é que eu vou dizer? A última operação entre monômios que é importante a gente aprender é a potenciação entre monômios. Então, olha só. Potenciação entre monômios. O que é a potenciação entre monômios? Lembrando que é uma potenciação. Potenciação é o quê? Potenciação é um produto ou uma multiplicação de bases iguais. Certo? Onde temos um A elevado a x igual a B. Onde o A é a base, o x é o expoente e o B é a potência, é o resultado, certo? Então, aqui, o que as pessoas confundem na potenciação? Potenciação, por que ela confunde tanto? Olha só. Ela confunde por quê? Um exemplo. Exemplo. Aqui o expoente e aqui a base. Certo? Esse expoente, ele indica que esse 3 vai ser multiplicado duas vezes, que é igual a 9. Esse é o certo. Esse é o verdadeiro. Certo? Deixa eu só arrumar esse V aqui. Esse é o verdadeiro. O que as pessoas confundem? 3 ao quadrado igual a 6. Gente, isso aqui além de falso é horrível. Certo? Isso daqui é falso. Certo? Por quê? O expoente ele indica uma multiplicação da base, não a base multiplicada pelo expoente, certo? Isso aqui é falso, certo? É isso que ele indica. Então, aplicando isso para monômios, então, aplicando para monômios. Exemplo. Exemplo. Aqui, letra A. 2 vezes x ao cubo elevado na terceira. Então, esse 3 aqui, ele diz que a base, que é isso daqui tudo, vai ser a nossa base. Certo? Isso daqui tudo vai ser a nossa base. Ele vai indicar que esse monômio aqui dentro dos parênteses, ele vai multiplicar 3 vezes. Então, olha só, vai ficar como? 2 vezes x ao cubo, vezes 2 vezes x ao cubo,
vezes 2 vezes x ao cubo. Ok? Então, usando a multiplicação entre monômios lá do nosso assunto, a gente vai multiplicar 2 vezes o 2 vezes o 2, certo? 2 vezes o 2 vezes o 2, vezes x na terceira, vezes x na terceira, vezes x na terceira. Eu vou apagar aquela segunda parte, certo? Então, aplicando aquele assunto da multiplicação entre monômios, a gente vai chegar 2 vezes 2 vezes 2 vai ser 8. Vezes, conserva a base, somo os expoentes. Logo, vai ser 8 vezes x na 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. Logo, essa será a nossa resposta. Ok? Espero que essa aula seja bem aproveitada. Pausem o vídeo no terminar da explicação, copiem, revisem, montem memória, lembrem da regra de sinais, que tudo vai dar certo. Ok? Então, bons estudos!